e ele vai tirar alguém da sala. Ah, ele não tirou ninguém, que bom. Então, pessoal, estou começando aqui, hoje com vocês, retomando a parte de termologia. Estou compartilhando aqui os slides, daqui a pouquinho eu volto para o chat e aí eu consigo ver com vocês. Então, caderno de física aberto, eu acho que algumas coisas já estão escritas aí no caderno de física de vocês, tá? Então, estamos começando a parte de termologia, e quando a gente começa a parte de termologia, a gente começa a falar em estudo de calor. Eu vou primeiro para minha luzinha aqui, ó, tá? Deixa eu apagar essa situação aqui, deixa eu limpar essa tela. Vou primeiro para a luzinha, depois eu vou para o PowerPoint. Assim eu consigo ver o chat também, tá? Então, nós estamos começando na parte de termologia a falar de novo, que eu acho que eu já comecei isso com vocês, mas eu vou lembrar. Estou começando a parte de calor e temperatura. Então, eu preciso começar a diferenciar essas coisas com vocês de uma maneira mais sistemática, tá? Então, se eu pegar um livro de física, o que aparece de definição sobre calor no livro de física? Aparece no livro de física que calor é energia em trânsito. Sempre vai aparecer isso nos livros de física como uma definição, tá? Não sei se o dicionário também fala que calor é energia em trânsito. O que vem a ser esse tal de trânsito? E temperatura, nos livros de física, aparece como grau de agitação de partículas, grau de agitação de moléculas. Então, a temperatura é uma medida que eu faço indiretamente, tá? Por que eu faço indiretamente? Porque eu não consigo observar as moléculas se movimentando no meu dia a dia. O que a gente sabe é que a movimentação dessas moléculas modifica as dimensões do corpo. O que vem a ser, então, essa tal de energia em trânsito? Eu vou abrir aqui minha câmera e vou mostrar para vocês um borbulhador. Deixa eu fixar aqui. Meu cachorrinho está querendo pegar coisa de cima do armário para comer. Ai, que espertinho. Então, ó, tô aqui com esse negocinho, vendido, às vezes, como tesômetro, tá? Mas isso aqui não mede o tesão das pessoas. E eu quero mostrar para vocês uma outra coisinha que mede temperatura também. Peraí, deixa eu pegar aqui atrás. Que eu guardei um anelzinho do meu filho. Eu comprei um anelzinho para o meu filho, bem legal esses dias. Eu vou pegar até, não vou pegar com a mão, vou pegar aqui com a caneta, para vocês darem uma olhadinha. Olha, tem aqui um anelzinho, tá? Comprei lá no Shopping Dom Pedro, numa feirinha indiana que tem lá no shopping. E esse anelzinho, o que ele tem aqui de especial? Ele é um medidor de temperatura, tá? Ah, ele mede o grau de agitação das partículas. Sim, ele mede, mas ele vai me mostrar a agitação dessas partículas com uma coloração, tá? E alguns instrumentos falam de dilatação de partículas, como esse caso aqui, ó, falando, mostrando expansão, modificações de dimensões do corpo. O termômetro é mais ou menos assim. Eu não tenho nenhum termômetro aqui. O que esse anelzinho tem especial, tá? Ele, se vocês olharem ele aqui, ele tá com uma cor, para mim era um marronzinho escuro, uma corzinha escura. Em cima do móvel ele tava preto. Se eu colocar, minha mão não tá quente, mas se eu colocar esse anel no dedo, deixa eu esquentar o anel, porque minha mão tá fria. Tá fria, 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 fria. Ah, ele fica azul, tá? Ele começa a mudar de cor. Ele fica verde, ele fica azul, ele fica vermelho, ele fica marrom, ele fica preto. Ele é um anelzinho bem bonitinho, ele parece uma aliancinha, tá? E aí ele vai mudando de cor. Ele é vendido normalmente relacionado ao humor da pessoa. Ah, se a pessoa tá feliz, ele tá azul. Se a pessoa tá tranquila, ele está verde. Se a pessoa está estressada, ele está vermelho, né? Se a pessoa está com raiva, se a pessoa está apaixonada, ele é vermelho. Se a pessoa está estressada, ele está preto.
e assim por diante, tá? O preto é quando tá muito frio, gente. Então, ele não tá relacionado com humor, não. Se esse anel fosse meu, ele tava preto o tempo todo. Minha mão é super fria. Então, ele tá relacionado com a temperatura do corpo, tá? Quanto maior a temperatura, ele vai mudando aqui de corzinha. Então, ele tá azulzinho, ele já tá mais quentinho. Se eu esquentar bastante, ele começa a ficar num tom alaranjado, num tom avermelhado. Numa temperatura um pouquinho mais baixa do que essa que eu esfreguei, ele fica verde, mas eu não vou conseguir mostrar. Aqui eu tô vendo ele verde do meu lado, mas pro lado de vocês eu não consigo pôr ele verdinho para vocês verem. Mas ele fica verde. Onde encosta tá verde. Aqui tá verde agora, ó. Elaiá. Não sei se vocês conseguem ver ele verde aí do outro lado. Mas ele fica verde, azul, preto, tá? Isso aqui é um medidor de temperatura. Existem uns termômetros feitos para criança que usam esse princípio de transformação de energia desse anelzinho. Então, aqui dentro tem uma substância que, quando ela recebe energia térmica, quando ela recebe calor, eu tenho uma modificação da oscilação das partículas dessa substância, de tal forma que ela emite uma onda de luz, uma onda eletromagnética de luz, numa determinada frequência. Então, dependendo da quantidade de energia que eu forneço, a oscilação dessas partículas vai aumentando, com isso vai aumentando aí a frequência das ondas emitidas que eu consigo observar. E aí fizeram um termômetro infantil, que ele parece um band-aid, eu tenho, tá no meio de algum livro de física aqui na minha casa, eu preciso achar, já não achei nas férias, eu preciso ver se eu não deixei na escola. Ele parece um band-aidzinho que coloca aqui na testa, segura aqui na testa, e você vai vendo mudar de cor. Ele foi feito para criança, para estimular a criança a deixar medir temperatura dela, né? Só que ele não deu certo, isso aí é um barco furado. Por quê? Porque a criança coloca na testa, a criança não vê a mudança de cor. Quem vê a mudança de cor é o adulto, né? Aí a criança fica tirando da testa para ver que cor que tá aqui, né? Aí põe na testa de novo, aí já zoou toda a medição. Então, o certo é pôr aqui na testa, põe a criança na frente do espelho, e aí ele tem as marcações certinhas para cada cor, de qual temperatura está. É bem legalzinho. Vou fazer até um desenho para vocês terem uma ideia de como ele é. Ele parece um band-aid, ele tem o formatinho de um band-aid, inclusive nas bordas aqui, ele é branquinho, que é para você segurar. E aí aqui, ele tem faixas com numerações, 37, 38, 39, 40, tá? E aí você segura nessas extremidades, então isso aqui é a parte branca que a gente segura, e dentro de cada uma dessas partezinhas tem uma determinada quantidade dessa substância que vai deixando a cor mudando. Então começa ficando azul, depois vai ficando tudo verde, depois vai ficando tudo vermelho, e isso que vai mostrando pra gente, passo a passo, o que tá acontecendo. É bem legal, tá? Agora, o termômetro mais comum que a gente tem em casa, ele se assemelha ao meu borbulhador. Deixa eu abrir aqui a câmera de novo, tá? O que é esse borbulhador? Ele não é nada de tão especial, ele é um vidro. Depois eu vou falar do experimento que eu fazia na escola, que a gente construía um borbulhador desse com água e groselha, tá? Então, isso aqui é um vidro com água e corante. Se eu não me engano, o último que eu quebrei estava com cheiro de álcool. Então, é um tipo de álcool e corante. Tem vermelho, tem verde, tem azul, tem roxo, tem laranja, depende da cor do corante, tá? Se vocês perceberem, aqui dentro tem um tubinho. Esse tubinho, olha, ele vai quase que ele encosta lá no fundo, ele não encosta, ele tem uma certa distânciazinha do fundo. E aqui dentro tem um líquido com ar, tá? O ar está confinado. Eu vou fazer uma transformação, vocês já viram transformações gasosas, né? Isobárica, isotérmica, isométrica. Sinalizem para mim aí se vocês já ouviram falar dessas transformações gasosas na aula de química. Isobárica, isotérmica, isométrica. Já ouviram falar? Marina diz que sim, Arthur também. Então, eu vou fazer aqui uma transformação isométrica. O que é mesmo uma transformação isométrica? É aquela transformação na qual eu forneço energia para um gás, esse gás expande, mas eu não deixo o volume dele aumentar. Aí, o que acontece quando um gás expande e o volume dele não aumenta? Aumenta a pressão e aumenta a
temperatura desse gás. Então, o que vai expandir aqui dentro desse vidro não é o líquido, gente. O que vai expandir é o que eu não estou vendo, é o gás. Como é que eu vou fazer essa transformação isométrica? Eu vou, com a minha mão gelada, esquentar aqui minha mão. Com a minha mão, eu vou segurar a parte de baixo desse vidro. Como eu estou esfregando a mão, atrito, né, entre as partículas, transferência de energia, energia em trânsito, de uma mão para outra, tá? Tá aumentando a temperatura, eu vou segurar na parte de baixo desse vidro. E aí, no que eu seguro na parte de baixo desse vidro, o líquido começa a subir e borbulhar, ok? Então, todo o líquido que estava aqui embaixo, quase todo o líquido que estava aqui embaixo, ele sobe. E por que ele sobe? Ele sobe porque eu estou esquentando o ar daqui de baixo. O ar aqui de baixo, o que acontece com ele? Ele recebe calor. Ele fica mais agitado. Ao ficar mais agitado, ele elevou a temperatura, porque a temperatura é a agitação das partículas, então ele elevou a temperatura. Consequência disso, ele tenta expandir. Ok? Ele tenta expandir, quando eleva a temperatura, ele tende a dilatar. Todos os corpos, quando a gente muda a temperatura, mudam de tamanho, então esse gás expande, só que ele não tem para onde ir. Ele tenta empurrar a parede do vidro, ele não consegue. E aí ele empurra o líquido, e o líquido sobe. Tanto que aqui embaixo fica só ar, eu continuo segurando, esse ar continua expandindo. Aí esse ar expandindo começa a subir e aí ele começa a fazer bolhas no líquido aqui em cima. Ó. Esse aqui é um outro formato, mas é o mesmo princípio. A diferença é que ele tem aqui um tubinho todo recurvado no meio e o vidro é bem mais fininho do que o do coraçãozinho, tá? Olha, sobe bem rápido o líquido, tá? Quanto mais quente tiver a mão, mais rápido ele sobe. E aí você vê as bolinhas lá em cima do líquido ainda subindo. E quando todo o líquido terminou de subir, ele começa a borbulhar. Esse aqui fica mais fácil de borbulhar, porque o vidro é mais fininho, a transferência de energia, ó, borbulha bastante, tá? De tal forma que, se eu mostrar para vocês, eu não tenho quase nada aqui, ó, de líquido aqui embaixo, tá? Então, se eu segurar em cima, aí fica mais visível ainda, porque eu tenho a gravidade empurrando o líquido para baixo, né? E tenho também aí, ó, tá borbulhando, uma transformação acontecendo só porque eu tô fornecendo energia, ó. Parece que tá fervendo, mas não está. O gás que está aqui em cima é que está expandindo. Então, aqui, poderia dizer que isso aqui é um termômetro, se eu colocasse aqui uma escala nele, seria um termômetro. Custa baratinho, se alguém quiser comprar, vende numa papelaria no Shopping Dom Pedro, Tecnart, acho que vende isso aqui, mas na Tecnart deve estar uns R$20, tá? Mas vocês acham no Mercado Livre por R$9,90, por aí. Só que aí tem que pagar o frete, quando vocês forem comprar, quem quiser comprar. O nome que vocês acham isso? Pesômetro, tá? Vou voltar aqui, ele é bem legalzinho. E ele funciona aí com essa ideia de transformação, com essa ideia de transmissão de energia, tá? Então, quando a gente fala calor é energia em trânsito, é por quê? Porque eu tenho a energia em um determinado local, num determinado corpo, e essa energia vai ser transferida para outro. Enquanto essa energia está sendo transferida, eu chamo isso de calor. Quando a energia acabou de ser transferida, não é mais calor, gente. Aí é energia cinética. É só quando está em trânsito, só quando está indo de um ponto para o outro, que a gente chama de calor. Aqui no meu slide, eu tenho algumas imagenzinhas de situações onde a gente vai estudar. Eu acho que eu já mostrei esses slidezinhos para vocês na aula passada. Então, o que é mesmo parte que a gente está estudando agora, essa tal de termologia? Então, eu vou analisar esfriamento e aquecimento de corpos. Em algumas situações, quando eu resfrio um corpo ou quando eu esquento um corpo, ele muda de estado físico. Não sei se eu comentei com vocês na aula passada, mas eu vou pedir para vocês gravarem um videozinho
depois de, no máximo, 3 minutos, me falando dos 5 estados físicos da matéria. Tá? Normalmente a gente fala do sólido, do líquido e do gasoso. Então, eu vou pedir como uma tarefa para vocês um pequeno vídeo explicando e falando quais são os 5 estados físicos da matéria. E aí, o que a termologia estuda? A termologia estuda exatamente como ocorrem essas mudanças de estado físico. Então, para ocorrer essas mudanças de estado físico, eu preciso, em uma das situações, é estar modificando a temperatura do corpo, transferindo calor para ele, ou transferindo calor, ou modificando pressão e modificando volume. Isso são maneiras também de eu mudar estados físicos, se eu mexer na pressão, no volume, ou se eu fornecer calor. E é isso que a termologia, a termodinâmica, estuda também, tá? Aqui embaixo eu tenho um pequeno GIF, uma pequena imagem, onde eu tenho uma barra representada com umas bolinhas em vermelho, bolinhas azul escuro e bolinhas azul clara. Observem que essas bolinhas, as que estão em vermelho, têm uma movimentação maior do que as que estão em azul e maior do que as que estão em azul clarinho. O que significa que a que está mais próximo da chama, por estar mais próximo da chama, ela está recebendo mais energia, tá? Então, ela está numa temperatura maior, ela tem uma agitação maior, maior movimentação. À medida que eu olho a barra e eu observo as moléculas seguintes, eu observo que essa agitação está pequena, que eu estou longe da fonte, tá? E aí, o que acontece com a agitação dessas partículas? Por ela estar menor, isso significa que eu tenho aqui temperaturas menores, onde elas estão em azul escuro. E menor ainda quando elas estão aqui em azul clarinho. Então, T1, T2 e T3 são temperaturas diferentes nessa mesma barra. O que a gente sabe? A gente sabe que essa energia que está indo da chama para a barra recebe o nome de calor. Depois que foi transferido, não se chama mais calor, se chama energia cinética. Ó, cada uma dessas partículas está se movimentando. Então, cada uma dessas partículas tem uma energia cinética. Mais para frente, eu vou mostrar para vocês que essa energia cinética, ela é calculada como 3/6 de nRT. Então, energia cinética está relacionado com temperatura. Se eu variar a energia cinética, eu vario a temperatura. Ou se eu variar a temperatura, eu modifico a quantidade de energia cinética. Então, energia cinética e temperatura estão relacionadas, mas depois eu vou falar disso para vocês. Esse calor que está sendo recebido por essa barra vai fazer com que essa barra aumente de tamanho. Então, essa barra, ela vai expandir. E por que ela vai expandir? Ela vai expandir porque essas partículazinhas que estão aí, essas pequenas bolinhas, elas vão oscilando cada vez numa amplitude maior, vai aumentando a oscilação entre elas. E é a medida dessa oscilação aqui que nós chamamos de temperatura. Mas eu não consigo medir temperatura olhando a amplitude de oscilação, porque isso aqui é o que a gente chama de amplitude, né? A molécula vai para a direita, ela vai para a esquerda. É claro que ela não vai unidimensionalmente, né? Ela vai para cima, para baixo, ela oscila para todos os lados. É tridimensional essa oscilação. E eu não consigo enxergar essa oscilação tridimensional, tá? Não consigo enxergar, quem dirá medir essa oscilação tridimensional. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que essas partículas que estão aí, elas têm cargas elétricas. Ou elas têm excesso de elétrons, ou elas têm excesso de falta de elétrons. Elas têm cargas, tá? Se elas têm cargas elétricas, elas têm campos elétricos. Elas estão se movimentando. Se elas estão se movimentando, elas têm campo eletromagnético. Movimentação de partículas gera campo eletromagnético. Além disso, elas têm massa. Se elas têm massa, elas têm o tal do campo gravitacional. Então, olha, tem 3 campos aí atuando nessas partículas. E a gente sabe que campos interagem entre si. Então, eu vou tendo
forças, interações entre essas partículas, de tal forma que uma passa a se afastar mais da outra, e essa barra passa a sofrer um fenômeno físico chamado dilatação, né? Ela muda de dimensão. Então, eu forneço energia, aumenta a agitação, tá? Aumentando a agitação, vai mudando o distanciamento entre essas bolinhas, entre essas partículas. Lembrando, esses campos, eles estão relacionados com distância. Quem é campo elétrico? Ele não é K vezes Q sobre D ao quadrado? Isso aqui é um campo elétrico, né? Como é que eu calculo uma força elétrica? Ela não é K, Q1, Q2 sobre a distância ao quadrado? Então, à medida que eu modifico distâncias, eu modifico a interação entre as partículas. Então, eu modifico a força que existe entre elas. Isso falando só da força elétrica. Tem ainda o campo gravitacional, a força gravitacional, tem ainda o campo eletromagnético, então tem vários campos aí atuando. E aí a gente sabe que a partícula não está sozinha, né? E aí eu tenho uma partícula, outra partícula, então existe força de interação entre elas, e essas forças vão se modificando junto com a distância. E aí o que vai acontecendo? Esse corpo vai expandindo, expandindo por causa dessas interações. Se eu retirar energia, a oscilação dessas partículas diminui. Então elas passam a oscilar aqui, ó, uma oscilação um pouquinho menor. Retirei a energia cinética delas, diminui o movimento delas. Consequência disso, modifiquei a temperatura, diminuí a temperatura. E aí, se elas estão oscilando com uma frequência menor, elas estão mais próximas entre si, essas forças aqui também estão modificando, porque eu estou modificando essas distâncias, eu modifico os campos, né? E aí, eu tenho, ao invés de uma dilatação, uma contração. Então, imagine que isso está acontecendo nessa barrinha. Então, os termômetros, a maior parte deles funcionam por dilatação. A dilatação eu consigo observar, eu consigo medir o quanto um corpo cresceu com uma régua. Ó, cresceu 20 centímetros, cresceu 30 centímetros. E eu associo a modificação dessa medida de um gás, de expansão de um gás, eu modifico, eu meço com uma régua, se um objeto for sólido, se for líquido, eu meço com algum equipamento capaz de observar a graduação da variação do volume, né? Eu consigo medir a expansão e associar isso à temperatura. Então, o próximo assunto nosso vai ser a dilatação, tá? O que eu sei? Eu sei que a energia também está indo do ponto que tem maior temperatura para o ponto que tem menor temperatura. A barra inteira esquenta quando eu esquento a extremidade. O que significa que existe aqui algo que nós vamos chamar de fluxo de calor. Tá? O calor vai sempre da extremidade mais quente para a extremidade mais fria. E aí nós vamos falar que calor é uma energia em trânsito, mas essa energia que está em trânsito aqui, indo para a barra, ela pode ir por condução, que é por contato, né? Então aqui eu tenho a condução do calor, indo de molécula para molécula, de partícula para partícula. Então a condução, ela é bem característica dos sólidos. Eu tenho calor se propagando por convecção. Convecção já é uma característica dos fluidos, que a gente chama de fluidos, líquidos e gases. E eu tenho também a transmissão de calor por irradiação. Tá? E aí, quando a gente fala em irradiação, a gente está falando em ondas eletromagnéticas. Então, tem várias maneiras do calor se propagar. Na barra, aqui, ela se propaga por condução e eu consigo calcular esse fluxo de calor, que nada mais é do que a quantidade de calor que atravessa a barra durante alguns segundos, durante algum intervalo de tempo. Então, na termologia, nós vamos estar preocupados em estudar as escalas termométricas, a dilatação do corpo, as formas de propagação de calor e como é que eu calculo essas quantidades de calor, tá? E aí nós vamos chamar de calor sensível, quando tem mudança não tem mudança de estado físico, ou nós vamos chamar de calor latente, que é aquele que envolve as mudanças de estado físico, que é por isso que eu estou pedindo aí também depois para vocês falarem um pouquinho, estudarem um pouquinho sobre os estados físicos da matéria.
Vou apagar todos esses rabiscos que eu fiz, porque a aula de hoje é uma aula sobre escalas termométricas, tá? Então, a gente já sabe, porque eu acabei de falar, né, que calor é energia em trânsito e temperatura é a medida da agitação dessas partículas. Então, o que vai caracterizar um estado térmico de um sistema para nós é aquilo que nós chamamos de temperatura. Ah, o corpo está frio, o corpo está quente. Então, nós relacionamos um estado térmico com a temperatura. Tá? É uma grandeza física que nós trabalhamos aí em várias escalas diferentes, com várias medições diferentes. Quanto mais agitação as partículas tiverem, maior a temperatura. Quanto menor a agitação, menor é a temperatura. O que nós temos em casa normalmente, nem é esse termômetro que aparece aqui na figura da direita. O que nós temos em casa normalmente é aquele termômetro digital. Eu tenho um aqui, acabou a pilha, então eu nem vou pegar para mostrar para vocês. O termômetro digital, ele é um pouquinho diferente desse, porque nessa parte aqui, ó, ao invés de eu ter a medição de uma expansão de um líquido, porque aqui o que expande é um líquido, ao invés de eu ver como o líquido expandiu, eu tenho um display, né, que vai marcar para mim, aqui numericamente, qual é o valor da expansão de uma pequena haste que tem lá dentro do termômetro. Tá? Então, eu tenho uma haste, essa haste, ela vai expandindo dentro do termômetro, à medida que o termômetro entra em contato com o corpo, e aí eu tenho um dispositivo eletrônico que faz a conversão dessa leitura aí da medição da haste em números num display para nós. Aí eu já rabisquei meu slide de novo, mas vou eu ter que apagar os rabiscos e começar mais uma vez, tá? Aqui em cima está a representação desse termômetro, né? Uma figura que representa. Então, eu tenho um bulbo, que pode ser de vidro ou uma ponta de metal. No caso dos termômetros digitais, é uma ponta de metal, tá? E aí, essa ponta de metal, ela vai se estendendo aqui para dentro, ok? No nosso caso, a figura aqui é um bulbo, uma ponta que tem uma substância termométrica. O que seria essa substância termométrica? Seria um líquido expansível, poderia ser um gás, tá? Mas no caso dos termômetros, é um líquido que pode ser álcool, que pode ser mercúrio, mas aqui é a dilatação do líquido que eu observo, e não dilatação do gás. O vidrinho que eu mostrei para vocês não era o líquido que expandia, era o gás, tá? O líquido só era empurrado para cima. Aqui o que expande mesmo é o líquido. E aí eu tenho uma régua aqui, ó, dentro desse tubo de vidro. Essa régua, ela recebe uma graduação, tá? E essa régua é o que nós chamamos de escala termométrica. Isso é, dependendo da régua que eu uso, eu faço uma leitura diferente, ok? E é desse assunto a aula de hoje. Então, tem um tubo de vidro, aqui dentro tem um tubinho menorzinho, que é por onde eu vou deixar o líquido expandir, então eu vou fazer uma dilatação linear, eu vou olhar a dilatação do líquido em uma dimensão só, o líquido só pode expandir indo para dentro desse tubinho, e aí eu vejo até onde ele foi e faço a leitura da temperatura. Então, essa região aqui é sempre envolvida pelo corpo, todinha envolvida pelo corpo, então coloca-se esse termômetro na boca, ou então coloca esse termômetro embaixo do braço, e observa-se aí o quanto esse líquido expandiu dentro de um tubo bem fininho. Aqui está a minha régua, e nesse termômetro, essa régua está numa escala chamada de escala Celsius. Esse termômetro da figura é um termômetro clínico de mercúrio, tá? Como é que surgem as escalas termométricas? Então, eu vou falar para vocês de um experimento que a gente faria no colégio hoje, se nós estivéssemos numa aula presencial. Por que eu não vou pedir para vocês fazerem em casa? Por conta do material. Embora seja um material barato, né, teria que comprar groselha, teria que fazer várias coisas. Então, normalmente, a gente constrói um borbulhador, desse igual que eu mostrei para vocês, com uma garrafa pequenininha de refrigerante.
Então, eu pego uma garrafa de Coca-Cola, dessas pequenininhas, dessas garrafinhas PET. Eu vou para minha lousinha, porque na minha lousinha é melhor para eu rabiscar. Aqui, eu rabisco e nem vejo vocês. Então, deixa eu ir aqui para minha lousinha, porque se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês também podem me perguntar, tá? Vou apagar aqui e vou explicar como seria o experimento que nós estaremos fazendo na escola. Nós estaremos fazendo um termômetro, tá? Mas com uma garrafa PET. Então, nós pegaríamos uma garrafa de refrigerante pequena, dessas mini Coca-Cola, mini Guaraná, esvaziaríamos a garrafa, tiraríamos todo o líquido de dentro dela, lavaríamos, tiraríamos o rótulo, o lacrezinho aqui de cima, e nós colocaríamos dentro dessa garrafa um dedinho de groselha, que normalmente eu peço para a sala comprar uma garrafa. Uma garrafa dá para a sala inteira fazer o experimento, porque todo mundo faz, cada um constrói a sua garrafa, né? E ainda sobra para tomar com água lá no bandejão. Então, era aí bastante groselha. A gente usava bem pouquinho. Então, nós colocávamos um pouquinho de groselha no fundo da garrafa, e em seguida nós colocávamos água. E para que a gente colocava água? Para fazer uma mistura aqui colorida, né? Então, tinha água com groselha aqui dentro dessa garrafinha. A gente mexia para diluir bem aí, né? A água e a groselha. E aí, em seguida, nós pegávamos um canudinho, então tinha que providenciar um canudinho, tinha que ir lá no McDonald's, fazer o sacrifício de tomar um milkshake, só para pegar um canudinho de plástico. Hoje em dia não tem mais, só alguns lugares que tem. Então, precisava de um canudinho de plástico, o de papel não serve. E aí, o que a gente fazia nesse canudinho grosso de milkshake? Pegava uma régua dessas comuns, que a gente tem em centímetros, e fazia marcações no canudo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Às vezes marcávamos meio milímetro aqui, tá? E aí nós pegávamos esse canudo com uma régua desenhada nele, com tinta permanente, caneta permanente, e colocávamos esse canudo dentro da garrafa, de tal forma que ficaria apenas uma parte dele mergulhada. Ok? Igual eu tenho aqui no meu ebulidorzinho. E tampava essa garrafa com massa de calafetar. O que é massa de calafetar? Durepox. A gente fazia uma tampinha aqui de Durepox, com o canudo no meio, e dentro ficava ar, normalmente 1/4 da garrafa de ar, e 3/4 da garrafa era água e groselha. Aí eu pedia para vocês assoprarem aqui dentro. Por que peço para assoprar? Peço para assoprar para aumentar a quantidade de ar aqui dentro. E aí, quando vocês assopravam, o que acontecia? O ar aqui dentro era maior quantidade, né? Ele ficava mais comprimido, a pressão era maior. Então, quando você parava de assoprar, o líquido subia um pouquinho aqui no canudo. E aí, a gente deixava isso aqui em cima da mesa, com o líquido aqui. Na sala de aula, eu tinha um termômetro. O meu termômetro da sala de aula estava graduado na escala Celsius. E vamos supor que o termômetro da sala estivesse marcando 23 graus Celsius. A gente ia olhar no termômetro de vocês, isso é, na garrafinha de água de vocês, e ver quantos centímetros tinha no canudo. Vamos supor que no canudo tivesse marcado aqui 6 centímetros. Então, eu tinha uma medição de temperatura, porém, em centímetros. Enquanto a sala está a 23 graus Celsius, a minha garrafinha mede 6 centímetros. Eu pegava um recipiente com água, às vezes quente, às vezes fria, e mergulhava uma por uma das garrafinhas aqui dentro, uma por vez. E aí a gente ia vendo o que acontecia com o líquido dentro desse canudo.
Vamos supor que essa água aqui, lá do laboratório, tivesse a 46 graus Celsius, mais quente que o ambiente. O ambiente estava 23, aqui está 46. O que ia acontecer? Ia esquentar o líquido? Não, a garrafa estava mergulhada. Ia esquentar o ar, tá? O ar esquentando, ele expandia, expandindo, ele empurrava o líquido e o líquido subia. Subia até uma determinada altura. Vamos supor que subiu até 46 graus, tinha 46 graus Celsius, subiu até 18 centímetros o meu canudo. Eu montava uma escala termométrica com isso. Então, para eu montar uma escala termométrica, eu preciso ter valores para fazer isso. Que valores que eu tenho? Um deles era a temperatura ambiente, 6 centímetros. O outro valor era na temperatura dentro dessa água. Então, eu tinha 2 pontos específicos que eu estava medindo. Um, temperatura ambiente, que era 6 centímetros, só que o meu termômetro no Celsius, ele marcava 0, ele marcava 23, não 0. Ele marcava 23. E aí eu tinha uma outra medida, que era dentro da água. Então, a temperatura dentro da água, estou supondo aqui que era 18 centímetros, só que eu punha o termômetro aqui também, né? E via que essa água estava a 46 graus Celsius. Tá? Como é que eu relaciono essas duas escalas? Pegando um ponto em comum entre elas. É o mesmo fenômeno, tá? Água quente, 46. Só que, ao invés de falar que é 46, eu estou falando, olha, no meu termômetro é 18 centímetros. Aqui é temperatura ambiente, 23 graus Celsius. Mas eu estou falando, ó, no meu termômetro é 6 centímetros. 6 centímetros corresponde a 23 graus Celsius. 18 centímetros corresponde a 46 graus Celsius. Então, como é que eu relaciono centímetros e graus Celsius? Vou fazer aqui uma relação. No meu termômetro Gláucia, que é a minha garrafinha, eu vou pegar um ponto aqui que eu vou chamar de TG. E no termômetro que eu tinha no laboratório, que era o termômetro Celsius, eu vou pegar um ponto que eu chamava de TC. E aí, o que eu observava? Eu observava que tinha sido uma pequena variação nos Celsius e uma pequena variação em centímetros no meu. Vou chamar isso aqui de A. Os dois lados eu vou chamar de A, porque é o mesmo fenômeno que eu estou olhando. Só que eu estou olhando com réguas diferentes. Uma é Celsius e a outra é centímetros. A minha régua toda eu vou chamar de B no Celsius e a minha régua toda eu vou chamar de B no Gláucio. É um pedacinho de um termômetro inteiro. Se é um pedacinho de um todo, é uma fração. Então, seria o meu pedacinho A de um todo que é B. No termômetro da Gláucia, esse pedacinho, que eu vou chamar de ΔTG, eu tenho um todo aqui, que seria 18 menos 6. Vai do 6 até o 18. Então, tem 12 centímetros aqui. No termômetro do Celsius, é um pedacinho de um todo que mede de 23 até 46, ele mede 23. Ah, mas quanto vale esse meu pedacinho? Ah, esse meu pedacinho é TG menos 6, porque meu termômetro começou no 6. Então, TG menos 6 sobre 12 é igual. Deixa eu marcar aqui, ó, 46 menos 23. É igual a TC menos 23, que é o meu pedacinho do lado de cá, ó. TC menos 23, sobre o meu todo, que era 46, menos 23, que dá 23. Aqui eu já vou pôr a resposta. Desculpa aí a confusão. Eu vou fazer com outras unidades também, tá? E aí eu montei uma relação entre o meu termômetro Gláucia e o termômetro do Celsius. Então, esse experimento era o que nós fazíamos no laboratório, tá? Tinha que construir a garrafa, tinha que mergulhar a garrafa na água, tinha que pegar duas temperaturas, tinha que pegar uma temperatura ambiente e uma temperatura mergulhada dentro da garrafa, dentro de um recipiente com água. Então, eu pegava duas medidas na garrafa e duas medidas iguais, correspondentes ao mesmo fenômeno, no termômetro do Celsius. E aí, eu construía uma função
termométrica. Isso aqui é o que nós chamamos de função termométrica. Eu converto unidades Gláucia em unidades Celsius, ou se eu quiser, eu converto unidades Celsius em unidades Gláucia. E aí vocês faziam um relatório, né, do experimento com objetivo, introdução, procedimento, dados, resultados, conclusão, bibliografia. Então, ensinava, né, passo a passo, como é feito um relatório. Então, nas aulas de física, vocês não estão aprendendo a fazer relatórios, espero que estejam aprendendo no técnico, né? Porque relatório é uma coisa que vocês precisam saber fazer. E era uma das coisas que eu ensinava aí nas aulas de física no primeiro ano, que infelizmente eu não estou ensinando, porque eu não estou dando nenhuma aula de laboratório para vocês. Não dei nem no primeiro ano, nem no segundo, mas todo relatório, todo experimento termina em um relatório, tá? E aí vocês, no relatório, me davam aí a função termométrica e faziam conclusões sobre o termômetro, tá? Mas esse termômetro era o que nós faríamos. Vamos falar das escalas que a gente conhece. Então, nós conhecemos duas escalas que são mais famosas, que não são cientificamente corretas, que seria a escala do Celsius e a escala do Fahrenheit. E a escala cientificamente correta. Vocês viram que para fazer o meu termômetro lá, eu usei 2 pontos. Um era a temperatura ambiente e o outro era a água na qual eu mergulhava a garrafa. Cientificamente, as escalas que a gente conhece, elas foram montadas também com 2 pontos fixos. E quais eram esses 2 pontos fixos? Um era o gelo e o outro era o vapor de água. Então, Celsius, quando foi fazer o termômetro dele, observou o que acontecia com a água nessas duas situações. Quando a água era líquida e estava se transformando em sólida, então a gente sabe o nome dessa transformação, é solidificação, ou o contrário, quando a água fosse sólida, fosse gelo, e tivesse se transformando em água líquida, isso se chama fusão. Então, estou falando de 2 estados físicos aqui, sólido e líquido, tá? E existe um nome, essa transformação, dependendo do sentido que ela acontece, ela chama fusão, ou ainda ela chama solidificação, tá? E aí, o que o Celsius fez? Sabendo que calor era energia em trânsito, e sabendo que calor estava relacionado com o movimento de moléculas, Celsius pensou o seguinte: para o gelo, que seria o primeiro ponto fixo para solidificação e fusão do gelo, ele admitiu, sei lá por que cargas d'água, que as moléculas não tinham movimento. E para isso, ele adotou o valor na escala dele igual a 0. Então, é como se eu tivesse uma reguinha e eu dissesse assim, olha, para o gelo, a medida da minha régua é 0. É como se não tivesse temperatura nenhuma. Como isso foi uma escala criada por ele, a unidade de medida é Celsius, que é o nome dele. E aí, grau não é unidade de medida, gente. Lembrando lá de movimento circular. Lembra quando eu defini ângulo como medida de arco dividido por raio? Arco era em metros, raio era em metros. Então, isto aqui não teria unidade de medida. Aí criou-se uma unidade de medida para o que não tinha unidade. E aí chamou-se de grau. Aqui é a mesma coisa, ele não conseguiu medir oscilação de partículas, então ele não conseguiu criar uma escala para essas leituras, observando elas. Então eu não tenho uma unidade de medição para isso aqui dessas agitações. É distância que eu estou olhando, né? Ou estaria olhando. Então a unidade que ele atribuiu era Celsius, do nome dele, e grau, porque é uma unidade aí fictícia de medida, né? Graus Celsius. Não seria a unidade precisa cientificamente. Aí o que o Celsius fez? Ele aqueceu a água, ele foi olhar um outro ponto que ele poderia considerar na escala dele, que seria o ponto de vapor da água. O que vem a ser o ponto de vapor da água? É quando a água deixa de ser líquida e passa a se transformar em um gás.
Então, ele começou a pensar na vaporização da água. Tem um nome, né? Eu posso chamar de evaporação, eu posso chamar de vaporização, eu posso chamar de ebulição. Aí, para cada um desses processos que eu falei agora o nome, o que muda, na verdade, é o tempo que essa transformação está levando para ocorrer. Na verdade, estou passando simplesmente do estado líquido para o estado gasoso. Então, tem mais 2 estados físicos da matéria aqui, ó. Líquido, gasoso. Então, eu já sei sólido, líquido e gasoso. Então, estou passando do líquido para o gasoso. Isso recebe alguns nomes. Vou chamar aqui de vaporização, tá? Não estou levando em consideração o tempo que está acontecendo. Poderia chamar de ebulição, igual aqui está no texto. Mas está vaporizando. Está deixando de ser líquido, passando a ser gás. O contrário seria a condensação. Isso é, quando um gás se transforma em um líquido, ok? E aí o Celsius atribuiu para essa situação o valor 100 para essa agitação de partículas, porque ele quis construir uma escala com 100 divisões, igual a 1 metro. 1 metro foi dividido em 100 partes iguais, chamadas de centímetros. O Celsius usou a fita métrica para fazer uma relação aqui com a temperatura. Então, o 0 seria não ter agitação nenhuma, o 100 seria uma agitação para quando está mudando de estado físico, que era o máximo que ele conseguia observar com a água. Por que o máximo? Porque a água, quando ela chega a 100 graus Celsius, ela muda de estado. Então, ela só vai mudar de estado, a temperatura não vai mudar mais. Eu posso continuar fornecendo calor, ela não muda mais de temperatura. Então, ó, uma maneira de eu economizar gás quando eu estiver cozinhando, qual é? Ah, vou fazer macarrão hoje aqui em casa. Pego a panela, coloco a água, ponho a água para ferver. No que a água começou a entrar em ebulição, isso significa, ela atingiu aproximadamente 100 graus Celsius, eu diminuo a chama do gás. Eu não deixo o gás com uma chama muito alta. Porque se eu deixar o gás com uma chama muito alta, eu não vou cozinhar o macarrão simplesmente. Eu vou cozinhar o macarrão e evaporar água. Tá, mas eu quero cozinhar macarrão. Então, o que eu vou fazer? Ah, deixo a chama bem alta até chegar na ebulição, que é os 100 graus Celsius. Chegou na ebulição, eu abaixo a chama do gás. Eu economizo gás. E com isso eu cozinho melhor o macarrão, porque a água já atingiu 100 graus Celsius. Qualquer energia que eu fornecer para essa água não eleva mais a temperatura dela, só evapora ela. Então, eu estou gastando gás aqui à toa. Então, Celsius sabia que numa determinada temperatura, a água mudava de estado, e ele atribuiu a esse valor o número 100. O Fahrenheit já fez outra coisa. Fahrenheit falou, não, nada disso, Celsius. O ponto do gelo, as partículas não estão paradas. E aí ele atribuiu um valor para o ponto do gelo. É o mesmo ponto, ó, é gelo. Tá? Só que ele pensou assim, olha, elas têm uma agitação. E aí ele atribuiu um valor para essa agitação. Ele atribuiu o valor 32. Nossa, mas por que 32? Não sei, gente. Precisava vasculhar a história da ciência, vasculhar a vida do Fahrenheit, para tentar entender aí por que é 32, tá? Eu não sei, mas em algum lugar deve estar escrito por que ele escolheu o valor 32. Pode ser um número cabalístico, pode ser a idade dele, não sei. Mas teve um motivo, uma razão para ele atribuir esse valor 32. Pode ser até um motivo científico, tá? Eu aqui não estou sabendo dizer qual é para vocês. Então, para o Fahrenheit, a água se solidificava a um valor 32, quer dizer, ela tem movimentação, e a essa movimentação ele atribuiu um número 32. Unidade, como é uma unidade arbitrária, é uma escala que ele criou, 32 graus Fahrenheit. Vai aí o nominho dele. A escala dele não tem 100 unidades, tem 180. Por isso, para o Fahrenheit, a água entra em ebulição a 212 graus Fahrenheit.
Então, tem 180 unidades. De 32 até 212, é só fazer 212 menos 32, vocês vão ver que dá 180. Tá? Enquanto uma escala tem 100 unidades, a outra tem 180, e é o mesmo fenômeno físico, gelo e vapor. Como é que eu relaciono essas duas? Eu relaciono essas duas através de uma função termométrica. O que é essa função? Eu pego pontos em comum entre essas duas escalas. Então, eu observo uma terceira situação. Tá? Esquento a água um pouco, coloco os dois termômetros lá dentro, vejo que a água vai estar na mesma temperatura, se eu pego um termômetro, eu vejo que ele está na mesma altura. Aqui a gente chama de TC e aqui a gente chama de TF. É no mesmo ponto, em réguas diferentes. Então, de novo, é um pedacinho numa régua, que eu estou chamando de A, peguei um pedacinho, de um todo da régua, que eu vou chamar de B. Sempre que eu pego um pedacinho de um todo, eu estou falando de uma fração. Então, é um pedacinho A de um todo B. No termômetro dos Celsius, esse pedacinho está aqui, ó. Eu vou chamar esse pedacinho de delta TC. Mas quanto mede meu todo? 100 menos 0. Essa é a minha escala inteira. 100 menos 0 está 100. Mas o mesmo pedacinho A na régua do Fahrenheit, eu vou chamar de delta TF. Quanto mede a escala do Fahrenheit? 212 menos 32. Tá, mas quanto vale esse meu pedacinho delta TC? Delta é variação, é final menos inicial. Aqui é TC, o meu final, porque o termômetro está subindo quando eu esquento a água, né? Então, aqui é a minha temperatura final, TC, menos a inicial, que é 0. O todo é 100 menos 0, que é 100. Quanto vale o mesmo pedacinho no termômetro do Fahrenheit? Ó, começou no 32 e terminou aqui no 212. Se é delta, é o final, então a temperatura em Fahrenheit, menos o inicial, que é 32, e o todo é 212 menos 32, que é 180. Então, eu saí disto aqui, e agora eu escrevi isto aqui. TC menos 0 é TC, sobre 100. TF menos 32 eu não consigo subtrair, e eu tenho 180. Denominadores muito altos. Posso simplificar? Posso. Tiro um 0 de cada lado. Já simplificou? Sim. Ficou TC sobre 10, TF menos 32 sobre 18. Dá para simplificar mais? Dá. Multiplicando tudo por 2, que é o mesmo que dividir os meus denominadores por 2. Então, se eu dividir os meus denominadores por 2, 10 dividido por 2 dá 5, e do outro lado, 18 dividido por 2 dá 9. E aí, eu montei uma relação entre o Celsius e o Fahrenheit. Dava para simplificar mais? Se eu quisesse multiplicar por 10, ou dividir os denominadores por 10, ficaria TC sobre 1, que é TC, e do outro lado, 18 dividido por 10 ficaria 1,8. E aí eu teria no meu denominador um número com uma vírgula. E tem gente que não gosta de trabalhar com números com vírgula no denominador. Então, para ficar números inteiros aí, ó, fica o 5 e fica o 9, tá? Existem diferenças entre essa primeira situação aqui e essa segunda situação, tá? Na primeira situação, eu estou falando de variação de temperatura em uma escala, e nessa segunda situação, eu estou falando de um ponto específico em uma escala, tá? Então, eu vou apagar os meus rabiscos e vou pôr aqui até o próximo slide para... Opa, coloquei um slide a mais aqui. Para falar para vocês, ok? Então, eu preciso de 2 pontos para montar uma escala. O Celsius, ele é um físico sueco, viveu entre 1701, ele era, né? Viveu entre 1701 e 1744. A escala dele foi oficializada em 1742. Já o Fahrenheit, conhecido como Daniel Gabriel Fahrenheit, esse era o nome dele, né?
Ele nasceu na Polônia, e ele viveu mais ou menos na mesma época que o Celsius, tá? Só que ele viveu mais, ele nasceu em 1686, e o Celsius nasceu em 1701. Eu não tenho a data em que foi oficializada a escala do Fahrenheit, mas ela deve ter sido criada aí bem próximo às datas aí da escala do Celsius. Então, são escalas bem antigas, porém, não são escalas adotadas em laboratórios quando a gente vai trabalhar cientificamente com essa grandeza física chamada temperatura, tá? Aí nós trabalhamos com uma outra escala, que é a escala do Kelvin. Então, sempre que eu for converter uma escala, de uma escala para outra, eu preciso ter uma função termométrica. Para eu ter a função termométrica, eu preciso de 2 pontos fixos. O Celsius e o Fahrenheit usaram vapor de água e usaram o ponto do gelo. Para eu montar a função, eu pego uma outra temperatura qualquer. Vejam, é o mesmo fenômeno. Ó. A altura do meu termômetro Celsius é a mesma altura do meu termômetro Fahrenheit. Isso é, se isso aqui é um termômetro de mercúrio, vejam que a altura da coluna de mercúrio nos 2 termômetros é a mesma. O que muda é a régua que eu estou colocando aqui do lado para fazer essa medição. E aí nós temos a escala, que eu falei para vocês, né? A conversão. Cuidado com os exercícios. Se um exercício falar para vocês, transforme 20 graus Celsius em Fahrenheit, vocês vão usar essa expressão que está aqui, ó. Ok? E aí vão fazer a transformação. Isso é, aqui está θc. Eu costumo usar TC, que eu peguei de um livro. Então, eu vou escrever a expressão, ó, TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Vou trocar o TC por 20. 20 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. 20 dividido por 5 dá 4. Isso é igual a TF menos 32 sobre 9. 9 vezes 4 é 36. Isso é igual a TF menos 32. Passo 32 para o outro lado. Então, 36 mais 32 é o TF. Isso aqui vai me dar 68 graus Fahrenheit. Então, se ele quiser converter, por exemplo, 20 graus Celsius em Fahrenheit, eu usei essa expressão. Agora, se um problema me perguntar uma variação de temperatura de 20 graus na escala Celsius equivale a uma variação de temperatura de quantos graus na Fahrenheit, eu não posso usar essa expressão. Eu não posso escrever TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Isso não vale quando a minha pergunta for variação, tá? Por quê? Porque pode ser que variou de 30 graus Celsius para 50 graus Celsius, pode ser que variou de 70 graus Celsius para 90 graus Celsius, pode ser que variou de 15 graus Celsius para 35 graus Celsius. Eu estou falando em variação de temperatura. Tá? Eu estou pensando num pedaço aqui. Então, a minha escala vai de 0 a 100 no Celsius, a outra vai de 32 até 212, que é a do Fahrenheit. Eu peguei um pedaço aqui no meio, em qualquer lugar, um pedacinho aqui, ó, e disse que no Celsius isso valia 20. Ok? E aí eu quero saber quanto é que isso aqui vale no Fahrenheit. Como é que eu faço isso? Lembrando, se é um pedacinho, eu chamo de A, o meu todo é B. E A sobre B é o mesmo dos dois. Então, a variação da temperatura em Celsius sobre a escala toda, que é 100, é igual à variação da temperatura em Fahrenheit, e a escala toda é 180. Se quiser, usa simplificado, os denominadores. Ao invés de 100, usa 5. Ao invés de 180, usa 9. Então, sempre que for variação de temperatura, eu uso a relação desse jeito aqui, ó. Aí eu fico com 20 sobre 5, porque aqui a minha pergunta foi uma variação de 20, né? 20 sobre 5 é igual a delta TF sobre 9. 20 dividido por 5 dá 4.
O 9 está dividindo, passa multiplicando. Então, uma variação de 20 graus na escala Celsius equivale a uma variação de 36 graus na escala Fahrenheit. Então, são perguntas diferentes, ok? Deixa eu apagar todos esses rabiscos, porque isso aqui é só rabisco, para vocês saberem que existe diferença entre essas duas escalas. Deixei um pouquinho aqui para o chat, vou deixar isso aqui, a tela aqui, uns segundinhos, só para poder fazer um pouquinho da chamada. Espera aí que agora... tenho perguntas. Alguns acreditam que o Fahrenheit é uma som, e porque há 32 graus de iluminação, ele escolheu usar o 32. Pode ser, Matheus. Pode ser. Agora, eu não sei se isso é verdade. Pessoal, tudo bem aí? Todos vivos? Estão quietinhos? Então, tá bom. Eu vou compartilhar de novo aqui meu PowerPoint, que vocês ficam tudo bem. Professora, Oi, fala. essas fórmulas aí, eles não costumam dar, né, no começo das provas, né? Não, essas fórmulas de vestibular vocês vão ter que saber, gente. Na verdade, vocês vão ter que saber até esse 32 e 212. Não precisa nem saber a fórmula em si, mas os valores de fusão e ebulição da água para o Celsius e para o Fahrenheit, vocês vão ter que saber, tá? Vou começar rapidinho a chamada, vou até a metade e aí eu continuo, tá bom? Só para parar aí num ponto estratégico. Então, começando a chamada, coloca um S para mim se estiver presente na aula. Adriel tá aí? Salve, Adriel. Ayrton? Alexandre? Arthur Ribeiro? Arthur Nanaumi? Alexandre tá aí. Arthur Ribeiro? Não. Nanaumi está. Bruno? Caio? Eu tô vendo os Szinhos, tá? Caio. Cauã? Tá por aí, Cauã? Salve, Cauã. Flávio? Gabriel Alves. Ok, salve, Gabriel. Gabriel Moreira. Joia. Gui. Henrique Casarim. Henrique Erzeg, perdão. Erzeg. O Casarim também tá aí. Isa, a Fernandes. Isa Antunes, joia, salve, salve, meninas. Jefferson, João, Joaquim, o João não está. Josias, Luana, salve, parei a chamada na Luana, que é onde acaba aqui minha primeira página, tá? Outra escala que eu preciso falar com vocês. É a escala cientificamente correta, é aquela que a gente usa na aula de química, tá? É a escala... Opa, tem que estar na apresentação para apertar o Enter. E Laia. É a escala do Kelvin, tá? Então, eu tenho aqui as conversões de unidades. Opa, aqui as duas, né? As duas formulinhas. William Thomson, que, na verdade, recebeu um título de Lord, e aí ficou conhecido também por Lord Kelvin, mas o nome dele não tem nada de Kelvin, é William Thomson. Ele viveu bem depois aí do Celsius e do Fahrenheit, então ele viveu de 1824 até 1907, então lá no comecinho aí de 1900, o Kelvin ainda estava entre nós, né? E aí o Kelvin fez uma outra escala lá na Irlanda do Norte, que é a escala cientificamente correta, tá? O Kelvin, ele fez uma escala usando a escala do Celsius e trabalhando com gás. Ele trabalhou com 3 gases diferentes. E aí ele construiu uma relação entre pressão e temperatura. Vocês já viram lá, que vocês me falaram na aula de química, transformações gasosas. Então, vocês aprenderam uma expressão que diz que PV é nRT. Em física, a gente chama esse nR de constante K, e eu vou pôr aqui a letrinha T. Então, na química,
O que eu escrevi aqui como K, para vocês é N de número de mols, R de constante de Boltzmann, 8,31, né? Dependendo da unidade que a gente tá. Então, a gente relaciona pressão, volume e temperatura. O que o Kelvin fez? Ele pegou 3 gás diferentes, gás 1, gás 2 e gás 3, e foi fornecendo energia para o gás. Ao fornecer energia, ele modificou a temperatura. Ao modificar a temperatura, numa transformação isovolumétrica, a gente modifica a pressão. Então, ele usou um termômetro dos Celsius, que já existia, né? Era um termômetro antigo, usou um barômetro, e ele foi medindo para variações de temperatura dos Celsius o que acontecia com a pressão do gás. Então, ele pegou lá, na temperatura de 0 graus no Celsius, o gás 1 estava numa pressão aqui, o gás 2 tinha uma outra pressão, o gás 3 tinha uma outra pressão, aí ele foi fornecendo calor para esse gás, forneceu calor, viu que a temperatura ia mudando. Para cada leitura de temperatura que ele tinha, ele conseguia com o barômetro uma unidade de pressão, um valor de pressão, e aí ele chegou lá nos 100 graus do Celsius, conseguiu um valor de pressão para o gás 3, um valor de pressão para o gás 2, um valor de pressão para o gás 1, foi aumentando a temperatura desse gás, observando a pressão, tá? Ele conseguiu 3 retas, ó, observando variação de pressão e variação de temperatura. E aí, o que ele fez? Extrapolou as retas. O que significa extrapolar retas? Ele esticou a reta, pá, esticou aqui e esticou aqui. As 3 retinhas para ver onde essas retas chegavam numa pressão igual a 0, tá? Se eu conseguir obter uma pressão igual a 0, isso significa que eu consegui atingir uma temperatura igual a 0. Porque, afinal, isso aqui é uma coisa linear, né? PV igual a nRT, isso aqui é uma função linear. Ele não mexeu com volume, ele manteve volume constante. Ele mexeu com temperatura e pressão. E aí ele foi esticando o gráfico e ele chegou num valor para agitação igual a 0 na escala dos Celsius, tá? Para pressão igual a 0, que na escala dos Celsius seria o menos 273,15. Então, pressão igual a 0 em um gás ocorreria quando a temperatura na escala dos Celsius fosse 0. Então, o que ele tem um negócio que é o seguinte, ó, é gás, não é água, hein? 0 graus, né? Aí ele não vai usar o graus, porque ele já está usando uma coisa mais precisa. Então, uma medição de 0 na escala do Kelvin, que é a escala absoluta, então não tem o símbolo grau, mas foi o Kelvin que descobriu, tá? Então, na escala do Kelvin, o 0 equivale a menos 273,15 graus da escala dos Celsius, que foi uma escala arbitrária que ele criou. Então, ele criou uma escala em cima de uma escala arbitrária, tá? Que é a escala que ele conhecia. E aí, ele foi olhando outros valores, até que ele chegou no valor de 0 para os Celsius, que correspondia a 273,15 graus na escala dele. Então, a escala do Kelvin e a escala dos Celsius, elas têm uma coisa muito parecida, que elas são escalas centígradas, são escalas de 100 unidades, 100 divisões. Vou apagar aqui os meus rabiscos, tá? Porque o meu slide está mais bonitinho do que os rabiscos. Então, vou deixar aqui o slide bonitinho aqui para vocês, que está mais legal. Então, o que acontece? Um termômetro, tá? Que teria um 0 na escala do Kelvin, teria um valor de menos 273 aproximado, tá? Na escala dos Celsius. O 273 da escala do Kelvin seria o 0 da escala dos Celsius.
E o 373 da escala do Kelvin seria o 100 da escala dos Celsius. Então, é uma escala também centígrada, de 273 até 373, eu tenho 100 unidades, que é o que eu tenho aqui, ó, de 0 até 100. Então, as duas escalas viraram escalas centígradas. Aqui está a relaçãozinha entre elas. Como é que eu monto essa relação? Vamos pensar aqui, ó. Eu vou pegar 2 pedaços do termômetro só. Lembrando que para montar uma relação, eu preciso de 2 pontos fixos. Eu preciso de um ponto fixo 1 e eu preciso de um ponto fixo 2. Para a água, qual seria o 1? O gelo. E qual seria o 2? O vapor. Esses seriam os 2 pontos fixos. Para o Celsius, 0. Para o Kelvin, 273. O gelo. Para o Celsius, 100, o vapor, para o Kelvin, 373. Montei uma relação? Não. Para montar a relação, eu preciso de mais um ponto, uma altura em comum. Do lado esquerdo eu chamo de TC, do lado direito eu chamo de TK ou T maiúsculo, tanto faz. É um pedacinho, que eu chamo de A, de um todo, que eu chamo de B. Então, eu vou fazer A sobre B. Quanto mede o pedacinho A? TC menos 0. Quanto mede o todo na escala dos Celsius? 100. Quanto mede esse A na escala do Kelvin? É uma variação. Então, ele mede TK menos 273. Quanto mede o todo, que é o B da escala dos Celsius? Também é 100. 100 com 100 eu cancelo. TC menos 0 é TC. TK menos 273 continua TK menos 273. O 273, como ele é negativo, a gente leva ele para o outro lado, positivo, e aí a gente fica com aquela equaçãozinha que a professora de química usava nas transformações gasosas, né? Se a temperatura está em Celsius, soma 273, que você converte para Kelvin. Não é isso que ela falava para vocês, mais ou menos? Então, vou apagar aqui os meus rabiscos, que a ideia era só demonstrar. E antes de fazer exemplos, ok, Matheus, eu já coloquei presença aqui, tá? Matheus. Deixa eu continuar a chamada. Então, antes de ir para os exemplos, eu vou fazer mais uma expressão para vocês, tá? Vou mostrar para vocês a relação entre as três. E aí eu continuo a chamada. Cadê minha luzinha? Ai, gente, eu fechei a luzinha. Olha como eu sou lesada. Eu fechei a luzinha. Vamos ver se ela abre rapidinho aqui pra gente. Se ela demorar um pouquinho, eu volto pro PowerPoint e volto para a chamada. Lucas Eduardo está presente? Põe um S para mim no chat, Luquinhas, se você estiver aí. Lucas Henrique. Alguns dos Lucas presentes. Deixa eu voltar aqui na minha luzinha para eu saber se ela abriu. Luca Oliveira. Se tiver aí, põe um S para mim, por favor. Marcos. Marquito tá aí? Maria Briane. Ok, Maria Briane. Duda. Salve, salve, Duda. Marina. Salve, Marina. Matheus Pachela saiu, né? Mas tá aí, tava aí. Matheus Pereira. Ok, salve, salve. Matheus Gonçalves. Não. O Matheus Quadros. Salve. Matheus Salles. Milena. Naira. Nicolas. Olivia. Nicolas tá aí. Olivia. Rafaele. Salve, Rafael. Renan. Salve. Rodrigo. Rian. Ian. Rodrigo está. Rian também. Ian, não. Então, ó, vou montar uma expressão entre as três escalas. Então, o que é importante para vocês lembrarem aí numa hora de um vestibular? Isso aqui está no resumo lá do e-book, tá? Celsius, Fahrenheit. Ai, não sei como se escreve. Agora eu não vou lembrar. Toda vez que eu tenho que escrever rápido, sem pensar, eu não... E Kelvin.
Deixa eu escrever direitinho aqui, Fahrenheit. Fahrenheit. Acho que é assim, né? Olha lá, eu escrevi Fahrenheit errado. Ah, meu Deus do céu, que vergonha. Lembrando que eu preciso pegar, vou olhar aqui no livro, porque eu já... Olha que eu escrevo Fahrenheit toda hora. Mas agora me deu um tilt, não sei se acontece com vocês. De vez em quando me dá uns brancos e eu faço umas besteiras, gente. Não, não tem... tá certo, Fahrenheit. Tá certo. Eu esqueço um pouco as coisas. Então, eu preciso ter 2 pontos fixos para esses 3 termômetros. No Celsius, 0 e 100, que é da água, né? Gelo e vapor. Para o Fahrenheit, 32 e 212. Para o Kelvin, 273 e 373. Ok? Lembrando, Kelvin não tem bolinha de grau, tá? Peguem um terceiro ponto fixo, em comum, para as 3. Então, tem que estar na mesma altura, tá, gente? Pega o mesmo ponto. Aqui chama de TC. Se quiser, pode chamar só de C. Pode chamar de teta C. Aqui é TF, ou teta F, ou só F. Aqui é TK, ou T maiúsculo, igual a professora de química normalmente usa, ou só a letrinha K, tá bom? Lembrando que é sempre um pedaço de um todo. Então, eu vou sempre escrever uma fração, um pedacinho de todo, tá? Na escala dos Celsius, esse pedacinho eu chamo de delta TC. Na escala do Fahrenheit, é o mesmo pedacinho, só que recebe o nome delta TF. E na escala do Kelvin, eu estou chamando esse pedacinho de delta TK. Então, o pedacinho A é deltas TC, TF, TK. Quanto mede as escalas de cada um deles? As escalas inteiras, que é o B. A do Celsius mede 100. A do Fahrenheit mede 180, que é 212 menos 32. E a do Kelvin também mede 100. Já montei uma relação entre elas. Dá para simplificar? Dá sim. Dividindo tudo por... Tira um zero de cada um, né? E dividir tudo por 2, os denominadores, tá bom? Aí fica delta TC sobre 5, delta TF sobre 9 e delta TK sobre 5. Se for relacionar Celsius e Fahrenheit, esquece o terceiro pedaço. Se for relacionar Fahrenheit e Kelvin, esquece o primeiro pedaço. Se for relacionar Celsius e Kelvin, esquece o pedaço do meio. E ainda dá para cancelar o 5. Lembrando que esse delta TC é o final menos o inicial. Então, aqui seria TC menos 0, que é TC. O delta TF seria TF menos 32. Não dá para simplificar mais. Lembrando, a escala inteira tinha 180, eu já fiz a simplificação, então aqui eu fiquei com 9. E o meu delta TK é a temperatura em Kelvin, menos 273. Eu já simplifiquei os denominadores, então eu tenho 5 aqui embaixo. E aqui é uma única expressão que relaciona Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, aqui eu relaciono todos de uma vez só. Tanto Celsius, quanto Fahrenheit, quanto Kelvin. Se eu quiser transformar uma temperatura de Celsius em Fahrenheit, eu esqueço Kelvin. Se eu quiser transformar de Fahrenheit em Kelvin, eu esqueço o Celsius. E se eu quiser Fahrenheit e Celsius e Kelvin, eu esqueço aqui o Fahrenheit. Ok? Tem esse resuminho lá no e-book de vocês também. Acho que não tem no meu PowerPoint, mas tem no e-book de vocês. Eu vou voltar aqui para o PowerPoint. Pessoal, no primeiro semestre, eu cheguei a falar tudo isso ou não? Eu não lembro onde eu parei com vocês. Tudo, até do Kelvin eu falei no primeiro semestre. Eu cheguei a fazer exemplos resolvidos com vocês. Eu vou lá para o PowerPoint agora para ver se eu fiz para saber se eu fiz. Ó,
No meu PowerPoint eu tenho esse exemplo aqui. Um jornalista em visita aos Estados Unidos, passou pelo deserto. Esse eu não cheguei a fazer? Tá, então eu vou fazer pelo menos um exemplo com vocês na aula de hoje, porque faltam 5 minutos aí para acabar a aula. E aí, na próxima semana, eu termino os exemplos. Aqui eu tenho, acho que, três exemplos por aí, né? A lista é 4 exemplos. Não vai dar tempo, porque eu tenho só mais 5 minutinhos de aula. Mas pelo menos um exemplo aqui eu vou fazer com vocês, tá? Então, vamos lá. Então, estou no primeiro exemplo, que diz o seguinte: os PowerPoints estão lá no e-book, tá? O que não tem é aula gravada do YouTube. Essa aula aqui eu disponibilizo no e-book, lá na parte dos Meets, tá? Entre hoje e amanhã. Eu preciso passar ela para a plataforma do YouTube. Um jornalista, em visita aos Estados Unidos, passou pelo deserto de Mojave, sei lá como é que se fala isso, onde eram realizados os pousos dos ônibus espaciais da NASA. Então, tem um textinho aqui falando dos pousos dos voos dos ônibus espaciais, né, nos Estados Unidos. Ao parar em um posto de gasolina, à beira da estrada, esse visitante observou um grande painel eletrônico que indicava a temperatura local na escala do Fahrenheit. Ao fazer a conversão para a escala Celsius, ele encontrou o valor de 45 graus Celsius. Então, ele fez umas continhas e achou a temperatura de 45 graus Celsius. Que valor ele havia observado no painel? Lembrando, o painel estava marcando em Fahrenheit. Então, a pergunta nada mais é: 45 graus Celsius equivale a quantos graus na escala do Fahrenheit? Então, ó, nossa lista tem 22 exercícios, gente. A maior parte deles é para ficar fazendo essas conversõezinhas. Há 22 exercícios que dá para fazer em meia hora, tranquilo, tá? Não tem como dificultar muito essas situações aí, não. Depois eu passo nos mais difíceis, mas o mais difícil não é muito mais difícil, não. Então, vou pegar a expressão, não é variação de temperatura, é uma temperatura específica, então eu vou usar TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. É essa expressão que eu vou usar, não as dos deltas. No lugar do TC, 45 sobre 5, isso é igual ao TF menos o 32 sobre o 9. Agora, a física já acabou aí faz tempo, né? A física acabou na explicação da dedução da equação. Aqui não tem mais física nenhuma, aqui é só matemática, pura matemática. Divide-se primeiro 45 por 9, quem quiser pode multiplicar cruzado, tanto faz, tá? Então, 45 dividido por... 45 dividido por 5, não por 9, né? Eu falei 45 dividido por 9. 45 dividido por 5. Tem gente que gosta de multiplicar cruzado. 45 dividido por 5 dá 9. Vou fazer aqui passo a passo, né? 9 é igual a TF menos 32 sobre 9. Agora eu passo 9 dividindo, cada um tem um jeito de fazer. Então, eu vou ficar com 9 vezes 9 igual a TF menos 32. Ok? Espera só um pouquinho, deixa eu respirar aqui. 9 vezes 9 dá 81. Desculpa. Eu quase engasguei aqui. TF menos 32. Aí eu pego esse 32, que é negativo, e passo para o outro lado positivo. E fico com 81 mais 32, que dá os meus 113. Não posso esquecer de pôr a unidade, tá? 113 na escala do Fahrenheit. Então, 45 graus na escala do Celsius equivale a 113 graus na escala do Fahrenheit. Vou tirar os meus rabiscos. Tem aqui a resolução em PowerPoint, bonitinha para quem tira print, tá certo? Pessoal, na próxima aula, que é segunda-feira, eu faço mais 3 exemplos. Lembrando que tem uma lista disso no e-book, que eu vou mandar para vocês na segunda-feira de manhã, ok? Pessoal, um bom final de semana para vocês. Sextou agora, né? Um bom final de semana. A gente se vê novamente online na sexta-feira. Eu vou parar aqui a apresentação, vou parar a gravação
e retomo com vocês na próxima aula. Bom final de semana, obrigadão pela presença na aula síncrona.